Livro de Números, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 65, com toda a referência e contexto da palavra. Versículo 1. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Criador do céu e da terra a Moisés e Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo, versículo 2: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que tem em Israel vai passar o exército, para o exército. No livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 12, está escrito assim: contexto da palavra resgate da alma, versículo 12. Quando tomar a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Criador do céu e da terra o resgate da sua alma, quando contarem, para que não haja entre eles praga alguma, quanto contares. O versículo 3 do capítulo 26 de Número. E falou ele, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, na campina de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo, no livro de Números, capítulo 22, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra Balaque e Balaão, depois partiram os filhos de Israel e camparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. O versículo 4 do capítulo 26 de Número. E quanto o povo da idade de 20 anos e para cima, como o Pai Eterno ordenaram a Moisés e os filhos de Israel que saíram do Egito. No livro de Números, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra, o Pai Eterno manda Moisés numerar as tribos. Versículo 1, e falou mais o Pai Eterno a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês, segundo o segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. O versículo 5 do capítulo 26 de Número. E Rubi, o primogênito de Israel. Os filhos de Rubi foram Enoque, da qual era a família dos Enoquitas, e de Palu, a família dos Paulitas. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 8, está escrito assim: esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Rúben, primogênito de Jacó.
O versículo 6 do capítulo 26 de Número. E de Esrom, a família de Esronitas, e de Carmi, a família dos Carmeitas. Versículo 7. Essas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram os 43.730. De Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Versículo 7. Essas são as famílias dos Rubonitas. Os que foram deles contados foram 43.730. Versículo 8. Os filhos de Palu, Eliabe. Versículo 9. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã, Abirã. Esse Datã e Abirã foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Core, quando moveram a contenda contra o Pai Eterno. No livro de Números, capítulo 16, versículo 1 e 2. Contexto da palavra: rebelião de Cora e Datã e Abião. Versículo 1. Cora, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e o filho de Pelete, filho de Rubi. Versículo 2. E levaram perante Moisés com 205 homens dos filhos de Israel, maioral da congregação, chamado ajuntamento, varões de nome. O versículo 10 do capítulo 26 de Número. E a terra abriu a sua boca e tragou com Coré, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, foram por sinal. No livro de Números, capítulo 16, versículo 32, está escrito assim: e a terra abriu a sua boca e tragou com as suas casas, como também com todos os homens que pertenciam a Core e a toda a sua fazenda. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, está escrito assim: e estas coisas não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O versículo 11 do capítulo 26 de Número. Mas os filhos de Core não morreram. No livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo
Versículo 24 está escrito assim: e os filhos de Cora, Assir, Elcana, Abisaf, essas são as famílias dos coraitas. O versículo 12 do capítulo 26 de Número. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Namuel, a família dos Menualitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, e de Jaquim, a família dos Jaquinitas. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 10, está escrito assim: e os filhos de Simeão, Jemuel, e Jamim, e Joade, e Jaquim, Zoá, Isaú, filho de uma mulher cananeia. O versículo 13 do capítulo 26 de Número. E de Zera, a família dos Zeraitas, e de Saul, a família dos Saulitas. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 10, está escrito assim: e os filhos de Simeão, Jamuel, e Jamim, Joade, Jaquim, Zoá, Isaú, filho de uma mulher cananeia. O versículo 14 do capítulo 26 de Número. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Versículo 15. Os filhos de Gad, segundo as suas gerações, de Zefon, e a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, e Suni, a família dos Sunitas. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 16, está escrito assim: os filhos de Gad, Zefion, Agi, Suini, Zebom, Iri, Arodi, Eri. O versículo 16 do capítulo 26 de Número. E de Ozini, a família dos Ozinitas, de Eri, a família dos Erinitas. Versículo 17. E de Arode, a família dos Aroditas, e de Areli, a família dos Arelitas. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 16, está escrito assim: e os filhos de Gad, Zefion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Eri. O versículo 18 do capítulo 26 de Número. Essas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, 40.500. Versículo 19. Os filhos de Judá Onã, mas Onã morreram na terra de Canaã. No livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 2, está escrito assim:
E viu Judá ali a filha de um varão cananeia, cujo nome era Sua, e tomou ela por mulher. O versículo 20 do capítulo 26 de Número. Assim os filhos de Judá foram, segundo a sua família, de Sela, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. No livro de Primeiras Crônicas, capítulo 2, e versículo 3, está escrito assim: os filhos de Judá foram Onã e Sela. Esses três nasceram da filha de Sua, a cananeia. E a primogênita de Judá, foi o mal aos olhos do Criador do céu e da terra, pelo que o matou. O versículo 21 do capítulo 26 de Número. E os filhos de Pere foram de Esrom, a família dos Ezonitas, e de Amu, a família dos Amulitas. Versículo 22. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Versículo 23. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Pulva, a família dos Povitas. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 13, está escrito assim: os filhos de Isacar, Tola, e Pulva, e Jó, e Siorom. O versículo 24 do capítulo 26 de Número. E de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sirom, a família dos Sironitas. Versículo 25. Essas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Versículo 26. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elome, a família dos Elonitas, de Jaliel, a família dos Jaelitas. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 14. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. O versículo 27 do capítulo 26 de Número. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Versículo 28. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim.
No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 20, está escrito assim: E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que ele deu a Senate, filho de Potifar, sacerdote de Onã. Versículo 29 do capítulo 26 de Número. E os filhos de Manassés foram de Marqui, a família dos Marquenitas, dos Marqueritas, e Marqueri gerou Geliade, de Geliade a família dos Gelialistas. No livro de Josué, capítulo 17, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra herança da meia tribo de Manassés. Versículo 1. Também caiu a sorte da tribo de Manassés, porquanto era primogênito de José, a saber, Marqui, o primogênito de Manassés, pai de Geliade, porquanto era homem de guerra, e teve Geliade e Bazã. O versículo 30 do capítulo 26 de Números. Esses são os filhos de Geliade, de Lezer, a família dos Ezerita, e de Eleque, a família dos Elequitas. No livro de Josué, capítulo 17, versículo 12, está escrito assim: também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Ariel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. O versículo 31 do capítulo 26 de Número. E de Ariel, a família dos israelitas, de Siquém, as famílias dos sequenitas, versículo 32. De Semida, a família dos semidaitas, e de Efé, as famílias dos eferitas, versículo 33. Porém, Zelefoiade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filha. Os nomes das filhas de Zelefeade foram Macra, Noa, Orgra, Milcra e Tiras. No livro de Número, capítulo 27, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra, a lei acerca das heranças. Versículo 1. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Geliade, filho de Marqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes de seus filhos: Macra, Noa, Ogia, Milca e Tisa. O versículo 34 do capítulo 26 de Número. Essas são as famílias de Manassés, os que foram deles contados foram 52.700. Versículo 35.
Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taá, a família dos Taanitas. No livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20, está escrito assim: os filhos de Efraim, Sutela, o seu filho Bered, o seu filho Taate, o seu filho Elada, o seu filho Taate. O versículo 36 do capítulo 26 de Número. Esses são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Versículo 37. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo as suas famílias. Versículo 38. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Bela, família dos Belalitas, de Esbel, a família dos Esbelitas, de Airão, a família dos Airanitas. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 21. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, Esbel, Gera, Naamá, Ei, Rosbupim, Upim e a Erde. O versículo 39 do capítulo 26 de Número. E de Sufão, a família do Sumamita, de Ufão, a família dos Afamitas. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 21. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, Esbel, Gera, Naama, Ei, Mupim, Upim, Arde. O versículo 40 do capítulo 26 de Número. Os filhos de Bela foram Arde, Naama, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Mananitas. No livro de 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 3, está escrito assim: e Bela teve este filho, Adar, Gerá e Abiúde. O versículo 41 do capítulo 26 de novo. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, os que foram deles contados foram 45.600. O versículo 42. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suã, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 23, está escrito assim:
e os filhos de Dan, Usim. Este foi o livro de Números, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 42, para terminar. Bíblia, João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Com toda a referência e contexto da palavra. Até o próximo vídeo, se o Pai Eterno nos permitir, se for da vontade dele, se ele quiser. Uma boa noite para todos.